Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, que hoje recebe o jornalista e professor Ribamar Bessa. Bessa, que história é essa de que você é o maior fechador de jornal do Brasil? Só para o telespectador entender, fechar o jornal é completar o jornal, deixar ele arrumado para mandar para a impressão. Você é o maior fechador de jornal do Brasil por quê? Não, eu fechei jornal mesmo, quer dizer, eu tenho um pé frio desgraçado, porque primeiro é comigo. Primeiro órgão de comunicação que eu trabalhei foi uma agência de notícias, a Zapress, que tinha expressão nacional. Eu comecei no Rio, em 67. Ela tinha sido arrendada pela CNBB. Era uma agência que vinha desde os anos 40. Eu fui trabalhar lá, fechou. Aí eu fui para o jornal O Sol, que foi um jornal que entrou em ocaso Reinaldo Jardim, Ana Arruda Calado, GT Moraes, Caetano Veloso, Marta Alencar, Dedé, Torquato Neto. E o jornal, eu trabalhei do primeiro ao último número, fechou também, por razões, inclusive, políticas, né? Depois nós fundamos uma cooperativa com o Reinaldo Jardim. Trabalhou no Correio da Manhã também? Trabalhei, mas foi depois disso. Antes disso, eu ainda trabalhei numa cooperativa que o Reinaldo Jardim criou no Rio, chamava Poder Jovem. Fechou. Aí eu fui para a TV Continental, com o Reinaldo Jardim e o Fernando Barbosa Lima. Fechou a TV Continental. Aí eu digo, bom, eu tenho que entrar agora, tenho que entrar num jornal que seja sólido. Correio da Manhã vinha do início do século. Entrei no Correio da Manhã. Uma instituição. O Correio da Manhã era uma instituição. Isso. Então o Reinaldo Jardim foi chamado para o Correio da Manhã e me chamou, fechou o Correio da Manhã. Também depois daqueles artigos do caso Heitor Coni, logo depois da Revolução, não tinha como manter. Não, mas ele ainda se manteve, porque foi depois disso. Quer dizer, foi já depois que a dona Nilmar arrendou para os empreiteiros e o jornal fechou. Antes disso, eu trabalhei no jornal O País. O País, que foi com Z, que foi ressuscitado, fechou também. Aí eu fui para o exílio. Fui correspondente do jornal Opinião em Paris. Fechou. Então, meus amigos diziam, entra no Globo. De provocação. Né? O único jornal que eu trabalhei... no Amazonas também teve uma experiência lá com o Jornal do Norte. Também fechou. Agora, o único jornal mesmo que permanece é o jornal Porantim. O jornal que eu fundei com alguns companheiros no Amazonas. Você não é bom de fechar jornal, você é bom de fundar jornal. Fundar jornal. Você fundou um que se mantém. Pois é. Mesmo sem você. Hoje é editado em Brasília pelo Conselho Higienista Missionário. É um jornal tabloide, é o único jornal que cobre, digamos, a questão indígena. Com relação a isso, você acredita ainda que há espaço para essa expressão cultural indígena poder aparecer, poder se manifestar? Quer dizer, esses órgãos de imprensa estão cumprindo corretamente esse papel? Eu acho que não. A grande imprensa, a mídia, os jornalistas não estão preparados para trabalhar a questão indígena. Eles saem dos cursos de jornalismo preconceituosos. Eles não têm, porque isso não é trabalhado. Eles não têm uma visão da importância das culturas indígenas para a formação da nacionalidade brasileira. Eles acham, com aquela cabeça de que índio é atrasado, de que é um entrave ao progresso, eles desconhecem a enorme contribuição que os índios deram através de seus etnossaberes, através dos conhecimentos que produziram, da literatura, da música, da poesia, de botânica, de flora, de fauna, de tudo, né? Mas está havendo mudanças. O Globo, por exemplo, me chamou e eu estive no Globo. Né? Eles têm uma conversa com os jornalistas do Globo e me chamaram, eu passei lá 3 horas com Luiz Garcia e repórter do Globo, discutindo um pouco a questão disso. Então está havendo esforço por parte de algumas empresas de modificar isso daí. Né? Mas eu acho que é muito pouco ainda... Será que não seria o caso de se pensar em cursos específicos de qualificação profissional para os jornalistas que pretendem se dedicar a atuar nesta área? Eu acho. Nós abrimos na UERJ um curso de língua guarani, dada por um índio guarani.
Um canal de televisão soube no Rio, me telefonou e disse, nós queremos ir cobrir. Eu digo, ótimo. Aí a repórter disse, mas tem uma condição. Eu já estranhei porque não fui eu que chamei, né? Aí eu disse, qual é a condição? Eu disse, o índio tem que estar, o professor indígena, tem que estar vestido a caráter. Ela queria folclorizar na sala de aula de tango. Eu digo, mas ele não se veste assim nem na aldeia dele. Aí eu fiquei com muita raiva. Eu disse, olha, eu sou jornalista, nós vamos na UERJ abrir um curso, que o título é um nome muito comprido. O que um jornalista deve saber para cobrir o setor indígena? Porque eu acho que estão despreparados, acabam reforçando certos conceitos. Agora mesmo na Semana do Índio a gente vê um pouco isso, né? A forma folclórica como os jornais abordam, as revistas, é um horror. É um horror. As duas grandes revistas de circulação nacional, né? Veja Isto É. Veja Isto É, não dá para ler Veja Isto É, na questão de índio. É preconceito puro, né? Dá uma visão de que o índio tem muita terra, que o índio está... Quer dizer, o índio tem muita terra, na visão dessas revistas, né? Quando, na verdade, os índios foram espoliados, foram despossuídos dessa terra e estão resistindo, tentando, para manter a sua identidade, a sua cultura, eles necessitam dessa terra. Os jornais não têm um compromisso, digamos, com a defesa da cultura e dos interesses reais e históricos dos povos indígenas. Agora, esse tipo de deformação, só para a gente completar esse bloco, parece que já vem de muito tempo. Nunca parece ter havido uma preocupação maior de se reverter o quadro, por exemplo, dentro da Faculdade de Comunicação, como você diz, ou com cursos específicos para a categoria. Uma coisa que FENAGE poderia abraçar, por exemplo. O jornal Porantim, por exemplo, que a gente criou em Manaus, a gente criou porque estava insatisfeito com a cobertura de jornais locais. Eu lembro que era mimeografado. Eu dei uma manchete no jornal mimeografado. Mais de 100 índios mortos no Rio Maiá. A imprensa não deu, nada aconteceu? Interrogação. No dia seguinte, foi manchete de todos os jornais do Brasil. O que saiu no jornal mimeografado. E o Estadão nos chamou de confrade ainda. Porque não sabia que era uma folha mimeografada. Bom, nós vamos ao último intervalo do Comitê de Imprensa. Na volta, o futuro da imprensa de resistência. Será que em tempos de internet, das grandes corporações jornalísticas, ainda sobra espaço para os guerrilheiros das palavras? Daqui a pouco.